Então, amados, está falando o que mesmo? A nova criatura. A nova criatura. A nova criação. Deus se agradou tanto do seu Filho Jesus que decidiu criar nele pessoas semelhantes a ele. Então essa é a chamada igreja, gente que se parece com Cristo, tá certo? Gente que tem as características de Cristo, a natureza de Cristo, que foi regenerada, e a gente vai ver como que se entra na igreja, né? Então é possível que nessas igrejas institucionais, a organização, tenha muita gente que é admitida na igreja que Deus não admitiu no seu reino. É possível também que Deus tenha muita gente que pertence ao seu reino, mas não está conseguindo entrar aí num rol de membro administrativo, né? É possível, então tem essas questões aí. Efésios, capítulo de número 2, verso 11 ao 22, amados. Vamos ler devagarzinho, tentando absorver o que o texto vai dizendo. Olha só, na minha versão diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo está dizendo, vocês gentios eram chamados pelos judeus de gente que não era povo de Deus, circunciso, né? Ou seja, que não tinha pacto com Deus, que não tinha aliança com Deus, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto ou aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, que é a igreja, né? E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe e aos que estavam perto também. Porque por ele, esse também foi o que eu acrescentei, tá? Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha, irmãos, judeus e gregos, um mesmo acesso ao Pai, por causa de Cristo. Porque tem uma ideia aí no nosso país, que há alguma coisa melhor quando diz respeito aos judeus, né? Alguma coisa assim mais próxima de Deus e tal. Não, amados, a Bíblia vai dizer, tanto judeus quanto gregos, por meio de Cristo, têm acesso ao Pai igualmente. Então Jesus precisou evangelizar até os judeus, precisou converter até os judeus, e os judeus têm que aceitar Cristo, e não há nada melhor, tá certo? Em ser judeu, em ser israelita, nada melhor, amado, por pertencer a esse povo. Existe uma cultura que favorece, rica inclusive, né? E é a história do povo que foi o povo de Deus, que foi separado por Deus em um propósito histórico de trazer o Messias para a humanidade. Então, por que Deus escolheu esse povo? Porque eram melhores? Não, pelo contrário, que a gente vê a história de Israel, nossa, em muitas ocasiões na história, eles se fizeram pior do que os pagãos, com pecados piores, não é? Então, nada de especial no judeu, não que a gente é antissemita, mas também a gente não é pró-semita, no sentido que não, eles são diferentes, não são. Eles precisam da mesma coisa que todos os povos precisam para ter acesso a Deus, ou seja, aceitar a Cristo, reconhecer o Messias. Tá certo? Então não tem muita vantagem. Na verdade, precisa até um pouquinho mais. Né? Não, é só isso, não tem mais nem menos, não. Jesus veio especificamente para eles, mas ele foi rejeitado por eles e se estendeu até nós que não somos judeus. Então hoje nós temos que dar mais. Se pararmos para pensar, temos que dar mais glória a Deus do que eles, né? Porque eles... Sim, mas assim, eles precisam da mesma coisa, nem mais nem menos. Precisam de aceitar Cristo e reconhecer Cristo como nós e qualquer outro, né? Mas a Bíblia diz aqui que então Jesus veio, evangelizou a paz dos que estavam longe, dos que estavam perto, e por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim que, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado, aí a questão apostólica, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, aqui é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Jesus é a base, né? No qual, em Cristo no caso, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que coisa interessante. Aqui já vem essa ideia de família, irmãos, de corpo, tá certo? Onde nós somos os membros deste corpo. Então todos nós pertencemos ao corpo e somos membros do corpo. E Cristo é a cabeça. E o que é a igreja? É a manifestação visível no mundo da igreja de Cristo, não é? Então o corpo está aqui no mundo, visivelmente manifestando o Cristo, a cabeça. O que nós devemos fazer como igreja? Apontar a cabeça, falar do Cristo, tá certo? Então a igreja é esse corpo, essa família que é constituída de muitas pessoas, onde cada um tem uma função, assim como o corpo tem uma função. E todas as funções do nosso corpo, elas são necessárias, né? E uma não é mais importante do que a outra. Todas têm uma função. E aqui a gente já vai entendendo o que é a igreja de Cristo, essa igreja mística, esse corpo místico de Cristo, né? Ou seja, invisível, simbólico, que se manifesta visivelmente pela organização, só que de uma proposta de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, de uma nova convivência, que é uma família. Então a igreja deve ser uma família, uma comunidade, gente que se ama, que se respeita, que se cuida, né? Então isso é a igreja de Cristo. Que passar disso, na verdade, nem crescimento, ainda que ela se avoluma, é crescimento bíblico, é inchaço. Então uma coisa é inchaço, outra é crescimento. Então o crescimento é quando é saudável. O crescimento é quando vai, e a gente vai ler aqui mais para frente um pouquinho. O crescimento, bom, deixa eu deixar mais para frente, né? Senão eu atropelo as coisas. Mas esse crescimento onde a gente vai crescendo, e a Bíblia diz que as juntas e as ligaduras, né? Efésios capítulo 4. Aqui já vai trazer essa ideia então, que é o corpo, né? Então a igreja como corpo. Então a sua natureza é em Deus, a sua natureza é no próprio Jesus, e todas as pessoas que constituem essa igreja é chamada de povo de Deus, de família de Deus, de corpo de Deus. Efésios capítulo 4, verso de número 1. Olha que coisa interessante, amados. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Qual é a nossa vocação? Porque tem uns irmãos que ficam meio perdidos, né? Para que Deus nos chamou? Qual é a nossa vocação? Aí Paulo vai dizer, a vocação nossa é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então essa é a vocação da igreja. Viver com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como sua igreja e seus discípulos se nós manifestássemos o amor mútuo, a característica maior para que as pessoas de fora vissem